Fala, turma! E hoje a gente tá aqui para mais um Papo de Portaria com um cara muito bacana, muito top, que tá fazendo um trabalho diferenciado no mercado, que é o Gustavo Maia. Já tem anos e anos de experiência, começou como síndico morador, virou síndico profissional, está como síndico profissional e tá crescendo muito. Mais de 30 condomínios administrando entre Curitiba e região metropolitana, e o céu é o limite. Eu acho que logo, logo nós vamos estar aqui reunidos de novo para apresentar o teu 100º condomínio, viu, Gustavo? Logo, logo. Deus abençoe. Obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Portaria. Tamo junto, né? Vamos sempre, sempre. E o Gustavo, cara, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, porque, como eu falei, ele já tá há uns... Quantos anos? 14 anos. 14 anos. E a gente já se conhece há uns 8. Né? Então a gente tá trilhando junto esse caminho de condomínio, né, Gustavo? Exatamente. A gente divide as mesmas dores, a gente desabafa, conversa um com o outro, e volta e meia a gente tá se encontrando. E agora mais um encontro no Clube Sim, né? Muito bom, muito bom. Esse daí vai mudar o mercado aí, hein? Essa da área condominial e o clube vai fazer uma... Olha, já tô gostando. Que bom, Gustavo, que bom. Tô vendo que vai dar frutos e frutos. Obrigado por aceitar o meu convite, tá, cara? Obrigado a você. Tamo junto. Tô honroso de estar aqui, de estar participando. Começamos ali já lá no comecinho com o Papo de Portaria, agora tá junto com o Clube Sim aqui. Exato. Acredito que o negócio vai cada vez só melhorar. Vai crescer, né, Gustavo? Vai sim, vai sim. Eu acho assim, ó, pra quem ainda não conhece o Clube Sim, é uma comunidade de síndico que a gente fez agora, que a gente tá unindo os melhores do mercado de Curitiba para fortalecer ainda mais o nosso mercado de gestão condominial. E até o que eu falei lá no grupo do Clube Sim, que começou por Curitiba aqui, mas como aqui o nosso mercado é muito exigente, passando e sendo aprovado aqui, eu tenho certeza que logo, logo vai estar no Brasil todo. E o Gustavo é um dos síndicos que está também vestindo essa camisa do Clube Sim, com o interesse de fortalecer o mercado e trazer a experiência que ele vive no dia a dia do nosso mercado aqui, que é totalmente diferente dos mercados aí que a gente tem no Brasil todo, cada cidade com o seu contexto na área condominial, mas ele está trazendo a experiência dele daqui, dos condomínios que ele vive, situações reais que ele vive, para dentro do Clube Sim. Então, eu agradeço muito por vestir a nossa camisa do Clube Sim, tá? E por a gente estar junto aí nessa gestão. É que nem você falou, acredito que todo empreendimento é igual, é no tijolo, massa, argamassa, mas as dores ali mudam porque cada condomínio tem uma personalidade, né? Não é receita de bolo. Não tem como. Não tem como levar junto, né? Então você vai para o São Paulo, o pessoal é um pouco mais malandro. Você vai para o Rio Grande do Sul, tem um outro modelo de trabalho. Aqui o pessoal é mais fechado, como abordar, como trabalhar, como ver. Então isso daí que muda de um para o outro. Então por isso que eu sempre falo, valorizar a nossa região aqui, porque eu acredito tudo que vai acontecer praticamente no Brasil, as grandes marcas colocam em Curitiba, porque é um público mais seletivo, exigente. Então, se deu certo, como você falou, se der certo aqui o clube, vai dar certo em outro lugar, porque se aqui o pessoal que é seletivo precisa ter a confiança do que está sendo contratado ou está adquirindo é bom, aí você aceitou, vai ser sucesso. Só sucesso. Cara, e eu quero saber um pouco da tua carreira, porque não é fácil ser síndico. Como não é fácil nenhuma profissão hoje em dia, gente. Porque, na verdade, independente de ser síndico ou não, é você empreender, é ser um empresário no Brasil. Exato. Um país que tem, né, todas as nossas dificuldades políticas e por aí vai. Mas, cara, como você viu na área de condomínio oportunidade para você empreender? Como é que você começou, meu amigo? Conta para mim um pouco. Vamos entender a história do Gustavo lá do início, pra gente saber como hoje ele tá com quase 40 condomínios, praticamente. 40 condomínios. Teve o início, então ele começou do zero, começou com um condomínio, mas quero saber como que você começou, por que você começou, e aí ao longo da conversa a gente vai saber como que você cresceu. Beleza. Como é que você começou, meu amigo? Conta aí. Eu falo pra todo mundo, eu tenho 14 anos porque os 2 primeiros anos fui conselheiro. Então fui morar num condomínio ali no Sítio Cercado, 336 unidades, aquele modelo Minha Casa Minha Vida. Pô, vamos lá, primeira conquista, aquele sonho que você sonho da casa, né? Exatamente, fui para lá. E foram 2 anos com uma gestão de um síndico, também não era do ramo, era um morador, e o negócio não evoluía. E eu era gerente já da Estrela Eletromóveis na época, então sempre trabalhei com números, sempre falei com pessoa. Gestão, né? Gestão. E aí comecei a dar uma olhada naqueles livros, né? Todo mundo gosta de acompanhar o que você tá pagando. E, pô, quebra isso, quebra aquilo, quebra isso, quebra aquilo, e sempre a mesma coisa, e só no paliativo. Se passaram-se ali 2 anos, teve uma segunda assembleia, e o pessoal se reuniu e, vamos votar para uma pessoa aí. A gente tinha um candidato na época lá, e ele era subtenente do Exército.
Pô, show de bola, um cara bem apresentado, falava bem, foi lá na frente. E aí, meu amigo, ali acabou com as nossas esperanças. E o cara deu no meio de metade do condomínio ali, foi me falar que tinha formação de montar, desmontar arma, estilo de arma. Aí ele ficou pensando, o que a gente vai chamar essa pessoa aí, né? E aí eu corri pro canto ali, fui na mesa e perguntei, tem como me candidatar ainda? No dia, na hora. No dia, na hora, sim. Eu vi que... Não estava programado. Não, nada. Nem eu. Olha, pra você ter noção, eu tenho uma foto que eu guardo isso e tá no meu escritório até hoje, no dia que eu fui eleito lá, que eu tava. Foi o dia D, a tua virada de chave. Exatamente, que eu tava lá com uma camiseta, né? Eu tenho esse corpinho estrutural aqui, com a camisetinha parecendo um biguinho, chinelo rosa da esposa de um pé e o meu no outro, que eu saí correndo de casa para participar, para poder acompanhar. E aí eu cheguei no canto e falei, ô, posso participar? Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, só quero votar em mim. Só isso. Não vou votar em ninguém, né? Quero ter o meu dinheiro, vou votar em mim. Nulo também não acho justo, então vou votar em mim. Ele falou, nada impede. E aí fui ali, falei meia dúzia. Na verdade, não falei meia dúzia. Eu falei o que a gente conversou. A gente precisa hoje o quê? É comunicação. Então, expliquei para eles, olha, pessoal, não vou prometer ponte, não vou prometer rio, não vou prometer nada. O que a gente vai fazer por partido na parte de comunicação. Então, a gente vai montar uma estrutura, deixar as contas do condomínio transparente e a gente vai comunicar o que está sendo feito. Somente isso. Você transformou o condomínio de uma forma democrática. Exato. E você fez transparente o teu plano de trabalho e envolveu todo mundo. Ou seja, você mostrava para todo mundo o que você estava fazendo. Exatamente. E aí a galera começou a apoiar. Na hora, que nem eu falei, teve o pessoal do Contra, né? Então eu tinha uma conselheira e não sei se eu posso falar o nome dela. Pode, claro. Porque foi a pessoa que... Ela era do Contra ou a favor? Ela era do Contra, mas hoje eu tenho maior respeito por ela. Então, aqui... Viviane Pianaro, você sabe que você foi o diferencial na minha gestão. Lembre sempre disso daí. Olha que legal. Um abraço pra você. Isso, porque ela chegou ali, falou mal e não sei o que não existia erro e tal. E ela queria votar no subtenente. Não, ela queria no que estava. E aí, pô, ela falou, olha como que você tá vestido, olha a aparência e tal. E eu não levei por mal, entendeu? O direito dela, eu nunca tive essa questão de briga. E aí eu fiz 6 meses sendo só massacrado, porque eu queria entender. Aí que eu falo pra todo mundo, pessoal. Mas daí você foi eleito? Fui eleito. Fui eleito. Você lembra da votação? Cara, deu uns 12 votos de diferença. Pô, então você foi bem pra caramba. Foi bem. Tinha dado 40 a 30. Foi aquele disputa, dia mas você ganhou. Exatamente. E aí começou minha gestão. E aí todo mundo me cobrando. Pô, o que você vai fazer? E eu, pô, não sei. Eu cheguei em casa, olhei pra minha esposa. Pô, arrumei um problema. Gigantesco. Ela falou, o que você tá pensando? Você tá doido? Não sei o quê. Eu falei, amor, é nosso dinheiro, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos melhorar, vamos valorizar. E, cara, foi, que nem eu falo, ali girou a chave e comecei 6 meses querendo saber como que ia mudar aquele condomínio. Então, primeiro você começou a entender essa estrutura administrativa antes de qualquer ação que fizesse mudança na vida das pessoas. Mesmo sendo massacrado, pô, você não tá fazendo nada, só tá recebendo dinheiro. Por isso que eu falo, pessoal, entenda o que você vai fazer, não haja na emoção. Eu sempre trabalhei desse jeito. Primeiro eu analiso. Com calma. Me asseguro que da diminuição das probabilidades de dar errado as coisas. Dos riscos, né? E aí, bola pra frente. Com 6 meses... Aí a gente começou a estruturar o condomínio. Então o condomínio, ele não tinha muro alto, a gente colocou cerca, a gente colocou sistema de câmera, colocou concertina e nós não tínhamos R$1. Nós não tínhamos R$1 no condomínio. No caixa. Corri atrás de várias empresas na época, daí financiamento. Eu até brinquei no dia que falei assim, ó, pessoal, hoje nós estamos contratando um serviço de minha segurança, minha dívida. Nós não temos dinheiro, nós não temos caixa, mas a gente não tem hoje o melhor preço, mas a gente tem a condição. Aquele foi o único condomínio que eu endividei o condomínio antes de executar uma obra. Porque todos os outros... Você financiou a obra que iria fazer. Exato. Depois daquilo dali, esse condomínio, eu tenho orgulho de falar e aos moradores que... Cara, eu tenho uma gratidão, você não tem noção. Lá é um condomínio hoje que eu até cobro abaixo do que está o mercado. Que você faz por amor. Exatamente, porque lá se iniciou. Se não fosse aquele start daquele momento lá, você não tinha entrado pra área. Tudo aquela vivência e do tamanho, a estrutura, aquilo dali me trouxe muito conhecimento. E dali, meu amigo, hoje virou a gestor.
Mas, Gustavo, vamos lá. Naquele momento, você ainda trabalhava como gerente de loja de imóveis. Exato. Então, durante o dia, você estava lá na função, tendo que bater meta, porque gerente ainda Exatamente. Loja de imóveis é agressivo, né? Exatamente. E aí você fazia assim, a tua sindicância em paralelo. Junto, né? Mas, enfim, nos horários que você conseguia, né? Você conciliava. Exato. Né? O que acontece, Igor? Desde quando eu iniciei nesse ramo, uma coisa que eu tento falar para todos os síndicos, cara, você não cresce sozinho. Uhum. Então, no dia que eu fui eleito, tinha um conselheiro, muito amigo meu, hoje ele está em Estados Unidos, que era o Thiago. Daí eu olhei para ele e falei, daí, bora assumir comigo? Então vai. Então ele ficava no período do dia analisando e olhando o condomínio, eu chegava de noite e desenrolava as outras coisas. Ele era muito operacional, tinha muito entendimento. Vocês fizeram uma dupla ali. Exato, mas foi assim, depois, não foi nada na hora. Não depois, foi combinado, aconteceu. Não, tudo. A minha eleição foi sem querer. Aí eu fui lá, quando ele ficou sabendo que eu ganhei, eu falei, cara, me ajuda nesse negócio aí, você também tá junto. Era outro pezão que queria as melhores do condomínio. Ah, vamos desenrolar? Vamos. E aí nós ficamos ali juntos, ele viajou, vai fazer 4 anos. Ele ficou 8 anos administrando comigo ali no condomínio, tranquilamente, sempre fazendo as coisas. Te ajudando em prol do condomínio mesmo. Exato. Não, rachava o salário, fazia as coisas. Não, tudo certinho, né? O que então, é justo. Fizeram realmente uma parceria de trabalho. Exato. Mas não pensando em empresa, não pensando em nada. Foi melhor só o condomínio. Exatamente. E ali, eu fiquei anos ali, a gente pegou um condomínio do lado, a gente pegou um outro condomíniozinho. Tá, mas aí que eu ia chegar. Que ponto que você entrou, gostou, quando que você identificou que você podia crescer com isso? Quando eu assumi o 3º condomínio. Mas já começou a olhar diferente, né? Não, porque até então eu tava só focado no meu. Aquele negócio do, sabe? Fazendo bem feito o teu. Exato. E aí o que acontece? O condomínio atrás do meu também era gerido pelo mesmo síndico que estava no meu. E a galera começou a ver o teu trabalho e te convidou. Exato. Aí já veio um convite. Né? Exato. Aí eu fui lá, me apresentei e tal, assumi. Aí eu falei, caramba, cara, não é que dá pra ganhar dinheiro com isso? E aí a minha principal questão era assim, eu sempre gostei de ser muito seguro, né? E aí eu falei, pô, mas sabe, será que eu troco tudo que eu tenho hoje para trabalhar nessa área? Porque eu tenho que, cada 2 anos, colocar a minha cara a tapa, né, pros moradores, para eles me eleger. Assim. E eu sou a pessoa que cobro, eu sou a pessoa que aumenta o condomínio, eu sou o cara que multa, mas também sou psicólogo, vou tomar cafezinho, pode me chamar para churrasco aí, pessoal, que eu vou também. Então, assim, a gente é tudo isso daí dentro do condomínio e para quê? Para que as coisas aconteçam da melhor forma ali dentro. E depois de 2 anos chega muitas vezes, tem que de novo se expor. Exatamente. A gente sempre tem que estar agradando. Sempre tem que estar ali fazendo o melhor, mas sempre, como que eu digo para todo mundo, seguindo o que é para ser feito dentro do condomínio. Você tem que multar, multa, você tem que notificar, notifica, você tem que aumentar condomínio, aumenta. Tudo dentro da legalidade. Né? Exatamente. Então, hoje, dentro dos nossos ali, a gente segue nesse modelo. Aí, quando eu assumi o 2º, foi bacana. Aí a mesma administradora que cuidava das duas... Nesse ponto você já estava pensando em sair da empresa para só se dedicar a isso? Quando eu entrei, passou o 1º ano nesse 2º condomínio, aí sim, eu falei, pô, bacana, eu me reelegi no bairro 5, já estava eleito ali, aí eu fiz uma... Não digo parceria, comecei a ter conhecimento com a administradora. Conhecer as administradoras, né? E aí ela pegou, Gustavo, tem um outro condomínio para te indicar. Fui lá para aquele condomínio, pô, achei bacana, assumi, também é outro que tá há 10 anos na minha carteira, que é o Iguatemi. Então as coisas começaram a fluir. Eu falei, agora eu acho que eu vou partir para a área 100% de sindicância. Mas naquela época ainda não te dava tanto dinheiro quanto o teu CLT, então você se arriscou. Exatamente. Você falou, opa, eu vou sair daqui, vai diminuir a minha renda, mas eu vou meter a cara nisso aqui. Olha, eu posso falar para você que eu fiquei... Olha, abaixo do que eu ganhava em 6 anos. Entendi. Porque daí, assim, eu peguei um condomínio em Fazenda Rio Grande, grande também, de casa. Nunca tinha trabalhado naquele modelo. Pô, foi muito conhecimento. Fiquei 1 ano só no condomínio, porque no cobrar. Se eu fosse aquela pessoa que só dava tapinha nas costas, eu acho que até hoje eu estaria lá no condomínio. Se fizesse a política de boa vizinhança, fechando os olhos para algumas coisas, talvez continuasse. Estaria até lá. E aí, mas você fez o correto. Exato. Eu fui no regimento, não, vocês têm que seguir isso daqui. O regimento é para fazer o quê? Segurança para vocês, não para criar... Não para agradar. Exato. Né? E aí as coisas foram fluindo, perdi aquele condomínio, aí fiquei indo para outro, uma coisinha aqui, comecei a trabalhar de gestor para uma pessoa, auxiliando outra ali, e fiquei ali uns... Foi fazendo umas alianças. Exato.
Aí eu falei, pô, não tava mais agariando nenhum condomínio. Não tava mais aparecendo, só promessa, se apresentava, não ia brigar Muito síndico também, né, cara? Não, bastante. E tinha muita gente com nome já, né, no mercado ali. E o negócio não fluiu. Aí eu falei, cara, o que eu vamos fazer agora? Precisava aumentar os honorários de casa e aí que eu falo para você, eu sempre fui muito empreendedor. Aí partiu para a parte de terceirizada. O Gustavo, é importante ressaltar que ele é um cara empresário que teve já alguns negócios e ainda continua nutrindo alguns negócios. Mas entre esses negócios que ele teve uma empresa terceirizada que continua até hoje, que você já repassou a empresa, né? Fez negócios com a empresa. Ela está aí no mercado hoje. Está no mercado, uma empresa bacana. E começou com ele, na terceirizada, né? Então, aí ficou quantos anos com terceirizada? Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos com terceirizada. Tive 3 anos de restaurante. Eu sempre tive as coisas. Empreendendo. Eu falava que eu era Fênix. Quando o negócio estava muito calmo... Você dava uma balançada. Você queria uma sarna para se coçar. Exatamente. Mas sempre tendo esses condomínios como síndico. Sim. Sempre trabalhando ali. O síndico, em um certo momento, virou o seu alicerce, o seu porto seguro. Exato. E ele te permitiu empreender em outras áreas. Exatamente. Algumas dentro do ecossistema de condomínio, outras fora. Uhum. Mas a paixão por condomínio sempre imperou mais. Né? Sempre foi algo mais forte para você. Exato. Depois que você saiu da terceirizada, que ela seguiu com outra gestão, em que momento você olhou também para ter administradora de condomínio? Porque hoje o Gustavo tem administrador no condomínio. Como é que é? É a gestor, né? Gestor condomínio. Hoje gestor condomínio. Isso, é que na verdade hoje eu chamo mais de... Eu trabalho com autogestão. É uma gestão condominial. Isso. Né? Quando eu me mudei para São José dos Pinhais. Então, eu fui para São José dos Pinhais, precisava de um imóvel um pouco maior. Nesse período todo... Família cresceu. Exato. Aí fui para São José. E aí já entrei no meu condomínio, 20 unidades, tal, não sei o quê. Pô, Gustavo trabalha do ramo, quer ser síndico, gostei. Eu falei, pô, é administradora? Que administradora? Nós mal conseguimos pagar o síndico, vamos pagar a administradora e tal. Fiquei pensando naquilo dali, falei, pô, mas lá em Curitiba não é desse jeito, né? E aí comecei, aí sim. Aí você bolou um negócio para atender isso. Aí eu comecei a rodar São José dos Pinhais, mas bater. Porta em porta. Não, peguei ali, eu moro hoje no Afonso Pena, bati em vários condomínios para entender. Saí do Afonso Pena, fui pra Vilinar, fui pra Boneca do Iguaçu, fui entender mesmo. Então eu marquei na mão ali e fui falando, pô, esse condomínio é médio, ticket médio é isso daqui, entrega isso, esse daqui entrega isso, faz isso. E comecei a analisar como que eu poderia aumentar aí agora gestor. Daí, até então o nome era sempre GM Síndico, que era Gustavo Maia. E aí eu falei, cara, quer saber um negócio? Vou partir para gestor condomínios. Porque eu entendi que eu poderia fazer os 2 serviços, né? Em condomínios menores, não tirando o trabalho das administradoras, mas ali a gente não via o momento de encaixar ela, porque os condomínios não têm a estrutura para conseguir pagar. Às vezes condomínio pequeno, né, Gustavo? Exato. Difícil, às vezes tá difícil a arrecadação, não dá para aumentar muito condomínio e os caras achavam que não dava para contratar um administrador. Exatamente. E aí ali você teve uma sacada. Foi. E aí eu peguei 1, peguei 2, peguei 3. Aí quando a gente chegou no 6º, eu entendi um outro problema. Aí entrava o problema com limpeza, entrava com problema com manutenção, porque sim, são pequenos, mas eles têm a mesma necessidade dos grandes. Então, queima uma lâmpada, precisa fazer uma pintura, precisa de uma pessoa para limpar uma vez na semana. Exato. E aí a gente começou a estruturar a empresa com isso. Ó, então arrumamos um parceiro para fazer limpeza, arrumamos parceiros para fazer manutenção. E aí, como que vai funcionar? Qual que é a média de cobrança? Então, a gente tentou manter um negócio dentro do padrão, por quê? Muitos condomínios ainda pedem aquele de 3 orçamentos, aí você faz todo aquele trabalho. Olha, pessoal, muitas vezes a visita acaba sendo mais cara. Então, a gente tem um ticket médio de um prestador, ele vem... Você já tem a tabela de preços. Exato. Ali, já então, sabe o preço de mercado que é o correto. Se for alguma coisa muito pouca, o mínimo é isso. Se for uma coisa grande, ele abona isso daqui e vai cobrar a execução do serviço. Então, ficou ali... E ali, meu amigo, a gente começou a melhorar. Hoje, você prefere condomínio muito grande ou condomínio menor? Hoje, eu sei que você tudo é cliente, exato, mas dentro do teu nicho de mercado, para tua experiência, se vier um condomínio grande, ele não vai recusar. Não é isso que nós estamos dizendo, tá? Ele vai ter solução para isso. Sempre. Mas dentro do negócio,
Hoje, por exemplo, você tem um nicho que você vai pegando vários menores. Exato. Para você foi mais interessante Sim, isso? porque o que acontece? Em 2022 ali eu tive um impacto financeiro com a perca de um condomínio. Que era um grande. Que era um grande. E o faturamento dele era um faturamento era grande. E aí, isso daí desestabiliza até a tua estrutura, porque você daí já tem pessoa para pagar, isso você tem os teus custos de dentro de casa, né, que você vai organizando. E aquilo dali eu falei, cara, como que eu vou fazer agora? E aí, que eu falo para você, você vai fazendo fases da tua empresa, né? Eu falei, cara, eu ganho X, negócio, né, Gustavo? eu ganho X com esse daqui e ela tem 200 unidades. E eu ganho X com esse daqui tendo 12 unidades. O que é melhor? Se eu tiver 5 desse daqui, dá a receita desse. Mas na hora que se eu perder, é uma fração bem pequena. Você pulverizou a carteira. Exato. Então, hoje, eu tenho condomínios de 416 unidades, 336, 128, 200. A gente tem ainda uma clientela com um número alto de unidades dos condomínios. Mas o meu foco hoje é ser líder de mercado dentro de São José dos Pinhais, mostrar a nossa potência lá, mostrar a nossa marca e aí sim a gente trazer também esse modelo para dentro de Curitiba. Entendi. Entendeu? Com o sistema de autogestão. Então lá hoje, todo o nosso condomínio, eles recebem comunicado diariamente do que está sendo executado. Nós fazemos um vídeo, né, do que está sendo executado, desde a parte de manutenção, desde a parte da limpeza. Orçamentos são apresentados sempre antes. Tem sempre alguém no condomínio rodando. Então eu tenho uma pessoa hoje que roda os condomínios. Que vai passando em todos os então hoje, eu tô aqui, daqui a pouco já vai estar lá no Matoso. Passa lá, estamos aqui, o morador precisa de alguma coisa, já analisa, queimou uma lâmpada. Por quê? Coisinhas pequenas, que é isso que esse síndico não entende. Pô, queimou uma lâmpada, o cara leva 30 dias para trocar uma lâmpada. Cara, para você é uma lâmpada de R$5, mas pro morador... É a experiência. Não, ele tá passando todo dia. Daí ele tá olhando ali, daí ele pensa, pô, o que eu tô pagando esse abençoado? Para que ele serve dentro desse condomínio? Eu vou ter que ir lá e trocar? Entendeu? Então eu fui vendo todas essas demandas, essas dores que eles iam me apresentando e fui montando a empresa e organizando. Foi difícil? Muito. Tem coisa para melhorar? Tem, porque o mercado hoje a gente monta dinâmico, né? E vai mudando ali, vai mudando as pessoas, vai mudando as pessoas que estão com você também. Alguns querem prosperar, mudam ali até você treinar de novo, mas a gente tenta sempre fazer com que a experiência que esses condomínios entrem com a gestor seja a melhor possível. E hoje eu percebo que você fideliza seus condomínios, né, Gustavo? Porque você tem condomínios que você está 12 anos. Você falou, esse condomínio primeiro, você está 12 anos. 12... Tem condomínio de 10 anos, de 8 anos. Então, tá dando certo. Não é igual a gente falou, não é uma receita de bolo, mas a gente percebe que você está fazendo uma gestão que está agradando o mercado. Porque o sinal disso é um cara que era síndico morador, que entrou por acaso, que tava com o chinelo ali da esposa e o outro pé descalço, a camisetinha no umbigo. Não foi lá para isso. O cara que ele ia votar era o subtenente, mas chegou lá na hora, ficou falando uns absurdos e ele mudou todo esse cenário, entrou nisso. E a gente percebe que hoje o cara tá com 40 condomínios. E assim, ainda tem muito mercado. Qual que é o próximo passo, meu amigo? O próximo passo... Aonde você quer chegar? eu não sei onde eu quero chegar. O céu é o limite, que nem eu falo pra você. Hoje eu quero sim se tornar... líder em São José. São José. Quantos condomínios? Eu acredito assim, seu sonho? O meu sonho bateu os 200. 200 condomínios. 200 condomínios. E dá pra fazer 200 em São José? Dá. Só pra vocês entenderem, São José é uma cidade aqui ao lado de Curitiba, né? É uma cidade que é uma rua que divide. Então... que é uma cidade maravilhosa, muito industrial, com muita gente morando, muito prédio, muito censo lá, hoje são, só em São José um dos principais PIBs, né? São 4.000 edifícios. Caramba, é muita coisa. Então quer dizer que eu vou ter zero, olha, não tenho 1% ainda quando eu chegar nesse número. Entendi. Então, meta e sonho é 200. 200. E hoje isso até 2027, hein? Que nós estamos 25, então 1 ano e meio, 2 no máximo aí. Exatamente. Caramba, meta ousada. Tá com 40? Isso. Ou seja, vai ter que crescer aí, dobrando a empresa, triplicar ela, né? E acredito que com quadriplicar. Clube Sim aí à frente para nos ajudar. Certeza. Papo de portaria. Verdade. A gente levar isso para os condomínios. E fazendo grande parceria com os demais síndicos, porque eu não cresci sozinho, cresci com outras pessoas ao meu lado que sou muito grato, né? Então tem o Luiz, tem o Jefferson, tem o Rogério, são tudo pessoas que estão do meu lado ali fazendo com que a gestor cresça diariamente. São pessoas que vestem a camisa
da Exato. gestora e estão junto contigo na batalha. Sempre, sempre. O Gustavo tem colaboradores já na empresa dele, não é um só, não são vários colaboradores, Exato. então é uma equipe. É isso que eu falo, assim, é o sonho despretensioso, hoje gera emprego e é o pão de cada dia de algumas famílias. Exato. Fora os empregos indiretos que ele gera na hora que ele contrata uma empresa de limpeza, na hora que ele contrata uma portaria remota, na hora que ele contrata a desentupidora, Exato. na hora que dentro do ecossistema condominial ele faz contratações que agregam aí faturamento e giram a economia. Parabéns pela história, cara, muito Valeu, legal, valeu. com muitos insights aí para muita gente que tá começando. E ele tava aqui antes de começar o nosso bate-papo, eu tava falando para ele, cara, mas lá em São José dos Pinhais, como é que você fez? E aí, você vê, né? A gente faz estratégias de marketing muitas vezes no feeling. Mas é as estratégias de marketing raiz que dão certo. Porque ele falou pra mim, Igor, eu pegava um condomínio, colocava uma plaquinha, eu acho que continua fazendo isso até hoje, Continua, aham. e saía andando, mapeando os condomínios que estão ao lado ali, fazendo propaganda, falando no boca a boca e tudo mais. E aí eu digo pra vocês assim, o que você tá esperando pra crescer, cara? O cara tava lá fazendo um marketing raiz com vontade e olha onde ele tá chegando. Hoje ele tem um faturamento de 40 condomínios, ou seja, é uma pessoa bem sucedida dentro do mercado de condomínio e que com sede de crescer vai chegar nos 200. Vou sim. E pessoal, quero que vocês entendam assim, ó, a área condominial é gigantesca. Tem mercado, né, Gustavo? Não tem, é só vocês parar para ver. Nos últimos 5 anos, veio a parte de portaria remota, nós estamos falando de academia, lavanderia. Cara, toda essa área, parte de mídia, entendeu? Isso tudo o que é um ecossistema ali dentro. Então, quando você entra e você é síndico, a tua cabeça abre assim um leque e você pode ou se manter naquilo dali ou ver realmente uma necessidade e você poder tá fazendo com que aquilo aconteça dentro daquela área, porque é muita necessidade que tem, e o mercado é defasado, ele precisa dessas novas ideias para que isso aconteça, com preço, com qualidade, isso daí só vai fazer a pessoa crescer. Não, e é engraçado que o mercado de condomínio era uma coisa que ninguém olhava antigamente. Exato. Né, Gustavo? Era considerado assim, ninguém dava atenção para o mercado de condomínio. Como isso tá gigante, né? Tá. Bom, a gente vai finalizando nosso papo, mas só pra gente fechar com chave de ouro aí. Pra quem tá lá com um condomínio, se você pudesse hoje dar uma dica só, não vai dar todo o caminho da pedra, não. Não, né? correto, correto. Não vai dar, não vai ensinar, não vai dar o peixe pro cara, ensina ele a pescar, mas com uma dica só, um toque. Que toque que você dá pra aquele cara que tá lá querendo crescer, mas tá perdido, não sabe como. Que toque que você dá pro cara? Pessoal, a parceria, não cresça sozinho. Você ou eu não somos o dono da palavra. Vá primeiro ter o conhecimento do que você vai fazer. Se, olha, tenha a firmeza, né, na hora da execução ali, não tenha dúvidas na hora de você fazer. Então, assim, estude, aprenda o que você vai executar. Se capacite. Então. Exato, sempre isso daí. Primeiro conhecimento. Primeiro, não tem como você fazer ali, porque no nosso ramo a gente tem que ter parte jurídica, engenharia, administrativa, contábil, e a gente, muitas das vezes, as Não vai pessoas saber de não tudo. sabem. E aí o que você faz? Boas parcerias ou boas amizades, pessoas que te ajudem naquele momento que você mais precise, para depois você ir crescendo. Então, antes de tomar decisão, você tá lá sofrendo com o morador, quebrando você, xingando, falando mal, na hora que você colocar a mão para executar, você vai falar, agora eu fiz com imponência, sem medo, porque eu analisei, eu sei o que eu tô fazendo, e a coisa vai prosperar. E todo dia buscando no mercado o diferencial que você pode entregar, desde prestadores até do modo de atendimento. Esse é o meu jeito de fazer e que deu certo. Tá e dando você certo. pode desenvolver o teu também. É simples. A gente tem grandes empresas aí de mercado aí que eu me espelhei um pouco lá para trazer aqui, entendeu? Coisas 100%. A gente nunca vai copiar, mas a gente sempre vai tirar Mas um você pouquinho. vai ajudar. Isso que eu te falo, você se inspirou em empresas de síndico profissional que já tinham? Sim, eu tenho. Quando eu comecei ali, na época, eu tinha a empresa que até hoje tem dentro do mercado, acho que dá para falar, Claro. Evidência Síndico ali. Uhum. Então, tem o Bruno, ainda é o único que eu conheço ali, mas sempre me espelhei ali de como eles trabalhavam. Entendi. E aí depois fui conhecer a história do Michael Guedes, que tinha administradora. Ó, ele foi de um nicho diferente. Normalmente o que acontece? O cara é síndico, passa por uma administradora. Ele era administradora, fez a parceria com uma outra grande de mercado na época, entendeu o mercado, E cresceu. cresceu e hoje está aí um fenômeno, né, na parte nacional, não é nem só no Paraná. Então ele é gigantesco.
E tem as pequenininhas que eu já encontrei, a própria GKB Síndicos, na época ali do Giovanni, me deu muito... Mandar um abraço, né? Verdade. Giovanni. Me ajudou bastante, é um cara com bastante conhecimento, então Bagagem, sempre... né? Minha primeira assembleia virtual foi ele que me ajudou. Que legal, cara. Entendeu? Chegou ali, E é eu não engraçado sabia. que hoje em dia o Gustavo também ajuda o Giovanni. Exato. São amigos, né? De Então, mercado. a primeira assembleia, eu falei, como que eu vou fazer? Ele foi lá, não, tá aqui, ó, tem o Google, tem isso, tá aqui o microfone, faz assim, convocação é desse jeito. Eu não sabia. E a gente tá falando uma coisa de 3, 4 anos 4 atrás. anos, pandemia, entendeu? Né? Então foi uma coisa assim, por isso que eu falo, esteja ao redor de pessoas boas, que querem o teu bem também, que síndico não é concorrente não, amigo. É pra síndico ser parceiro. É conhecimento, exatamente. Que nem você falou, o Giovanni é meu amigo, a Fernanda é minha amiga, a Sabrina é minha amiga, que já esteve aqui. São tudo gente que a gente tá no ramo, a gente se respeita, entendeu? E tá aí para fazer o melhor dentro do mercado. Olha, galera, e aí, para finalizar o nosso papo, tudo isso que o Gustavo tá falando aqui, vocês também encontram lá no Clube Sim, né? Que é um dos nossos projetos que a gente trouxe para abraçar o síndico que quer crescer, que quer fazer diferença, que precisa desse parceiro amigo para, às vezes, compartilhar uma dor, para dar uma ajuda, para dar uma direção. Então lá no Clube Sim, vocês vão encontrar isso e muito mais, né? Saúde, bem-estar, um monte de pilar. Bora e o pra Gustavo tá junto lá no Clube Sim, como eu falei, é um dos caras que tá vestindo essa camisa, que tá levando pro mercado e que tá ajudando muito o Clube Sim, que só tem 15 dias, mas já tá com 80 síndicos lá, juntos, abraçando a causa. Então, tamo junto. Obrigado, Gustavão. Obrigado a você, Igor. Vamos pra cima. Valeu, né? Deus abençoe. E a gente se encontra por aí. Valeu, turma. Valeu.